É importante você pensar dados, isso na minha visão, como se fosse um idioma que você vai falar. Eles falam de alfabetismo de dados, é mais ou menos isso. Tenta encarar essa questão de dados como uma linguagem para você entender o mundo ao seu redor. Ele te ajuda, inclusive, a não cair em vários golpes quando você entende as coisas. Então, a questão de alfabetismo de dados, entender dados, nem que se, e você não precisa... Uma coisa que eu falo, um erro, o pessoal que está começando na carreira, é você tentar entender, vou estudar cálculo para poder entender estatística, poder... Não, calma, você vai chegar lá, mas primeiro tenta ter um conhecimento geral das coisas e ver como é que isso afeta o seu mundo, as coisas do dia a dia, e tenta ter é um exercício diário, tenta olhar para as coisas do dia a dia, seja quando você está assistindo um filme, seja quando você está lendo uma notícia, com esse olhar de tentar entender, será que essas informações aqui, elas estão corretas e tal? Inclusive, o nosso projeto de intervalo de confiança, ele começou com esse pensamento, de trazer esse conhecimento para as pessoas, e a gente continua com esse compromisso, para as pessoas que não são da área. A gente tem episódios um pouco mais técnicos com o pessoal da área, mas a ideia é essa. É você ler, por exemplo, sei lá, uma manchete no jornal, inclusive acho que foi o nosso primeiro episódio piloto número 0, que era pessoas desorganizadas são mais inteligentes. E aí estavam vários jornais. Aí eu fiz o que ninguém faz, que é ler o artigo original. E ver que o artigo foi muito bem feito, o estudo foi muito bem feito, só que ele não falava isso. E a gente foi dissecando aquilo e mostrando como é que funciona uma pesquisa científica. E aí nisso a gente vai falando de como é que funciona. Eu lembro que o nosso terceiro episódio foi sobre correlação e causa. Esse tipo de conhecimento, ele te ajuda, mesmo que fosse em qualquer área e tal. Então, entender como é que funciona o mundo dos dados é importante, mas uma coisa que o Theo falou que é importantíssima é o dado, ele não existe por si só. O dado, só pelo dado, ele é inútil. Ele tem que estar conectado a alguma aplicação prática, seja de negócio, seja uma pesquisa médica, seja qualquer coisa. Então, quando você começar a desenvolver aquelas habilidades técnicas, mesmo que você esteja no começo, mesmo que você demore mais tempo, iniciais, sei lá, você saber SQL, você saber... quer aprender alguma linguagem de programação? Python, hoje em dia, que eu recomendaria, né? Minha linguagem do coração é o R, né? Que quando foi a linguagem que eu usei, no meu mestrado eu usei Lisp, que era um pesadelo, e o R, né? O R... mas, cara, o Python é muito mais prático, ele é muito mais para o mercado. Quando você começar a entender essa linguagem, uma ferramenta de visualização de dados, seja lá um clique, Power BI, enfim, Tableau morreu, esquece o Tableau, enfim, Power BI, um clique, alguma coisa assim. Quando você começar a ter esse conhecimento básico, comece a fazer projetos para construir o seu portfólio, entendeu? Do que? Cara, tem dado de qualquer coisa que você imaginar. Então, eu gosto de astrofísica. Tem dados, inclusive eu recebo o download desses dados pelo e-mail acho que todo mês chega de dado dos satélites que tem em órbita. Você tem esses dados, faz alguma coisa com esses dados, sei lá o quê. Eu gosto de Pokémon. Cara, tem o Pokémon, esqueci o nome que é, mas você pode conectar a API, você pode baixar dados, tudo quanto é Pokémon, e fazer suas análises, não sei o que lá, e tem todas as informações de todos os Pokémon, enfim. O que quer que seja, entendeu? Começa a fazer esse tipo de coisa, começa a construir seu portfólio, porque não espere que a oportunidade chegue até você, não espere que outras pessoas cheguem até você, faz isso daqui para mim. Vai você construindo o caminho, vai você explorando.